Olá, pessoal, tudo bem? Ciclo 3, frente 3. Vamos para mais uma aula de física. E essa dica musical aqui, ó, sensacional, hein? Estamos no caderno 2, página 102, frente 3, ok? Pessoal, essa aula aqui, 29, 30 e 31, a teoria é uma continuidade uma da outra. Então, nesta aula de hoje, eu já vou falar a teoria das aulas 29 e 30. A 31 é praticamente só exercícios, tá? Então, eu falo a teoria agora da 29 e da 30, faço os exercícios da aula 29 e no próximo vídeo eu faço os exercícios da aula 30 e 31, ok? Estamos vendo a parte de eletromagnetismo. Essa aula aqui fala sobre campo magnético gerado por condutor retilíneo. O que é um condutor retilíneo? Olha aqui, ó, um fiozinho está passando corrente elétrica por ele, ele é um condutor retilíneo, ok? Então, caderno 2, página 102. Em primeiro lugar, nós temos a experiência de Oersted. Oersted foi um físico e um químico dinamarquês que viveu entre 1777 a 1851. E ele ficou conhecido porque ele descobriu que toda corrente elétrica cria no espaço que a envolve um campo magnético. Na verdade, tem historinhas que dizem que ele descobriu isso por acaso. Ele estava fazendo uma experiência, estava lá com uma bateria, ó, tenho aqui uma bateria. Aí ele ligou ao polo positivo aqui um fio, ao polo negativo aqui outro fio, e estava fazendo experiências com esse fio. Só que ele tinha deixado em cima da mesa, sem querer, uma bússola. Então a bússola estava perto do fio. Ele percebeu que quando passava corrente elétrica pelo fio, o ponteirinho da bússola se mexia. Para que o ponteiro da bússola se mexa, é porque ele está indicando um campo magnético. Então, essa foi a descoberta que ele fez. Ele ficou conhecido por causa desse evento. Toda vez que você tiver um fio percorrido por corrente, toda esta região em torno do fio é criado um campo magnético. Então, está aqui a experiência. Olha, a bateria. Essa daqui parece uma bateria de automóvel, polo norte, polo sul. No primeiro momento, a chave aqui está aberta, aqui não está passando corrente elétrica, a bússola está paradinha em repouso, apontando para o norte geográfico. Quando ele fechar a chave aqui, ó, começa a passar uma corrente elétrica. Então, o que aconteceu com a bússola? Olha aqui. O ponteiro dela desviou. Então, indicou aqui que em volta deste condutor eu tenho um campo magnético. Esse foi o item 1, a experiência. Como é que eu vou determinar agora este campo magnético em volta do fio? Qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido? Em primeiro lugar, direção é sempre perpendicular ao plano definido por P e pelo condutor. Então, você tem aqui, olha, o fio, o campo magnético é em volta deste fio. O sentido vai ser determinado pela regra da mão direita. Agora não é mais mão esquerda, é mão, ó, direita. O seu dedão representa a corrente elétrica no fio e os seus 4 dedos juntos representam o campo magnético. Então, veja bem, aqui está o meu fio, ó. Vou pegar o fiozinho aqui, ó. Aqui está o fio. Faz de conta que a corrente está indo da minha direita para a minha esquerda, para lá, ó. Ok? Então, o fio está indo para lá. Os meus 4 dedos, ó, vou mostrar para vocês de frente, ó. Os meus 4 dedos fazem um círculo em torno do fio. Então, tá aqui, ó, o fio visto de frente, e aqui eu tenho, ó, o campo magnético, são círculos concêntricos em torno do fio. Portanto, o campo magnético em volta de um condutor
retilíneo é determinado pela regra da mão direita. Essa bolinha com pinguinho aqui no meio lembra que é um vetor saindo do plano da tela do meu computador, tá? Então, olha o meu dedão saindo da tela do computador. Vocês vão fazer isso na casa de vocês, ó. O seu dedão vai chegar, ó, e apontar para o seu olho. Então, ele está saindo da tela do computador. Os seus 4 dedos fazem um círculo aqui, ó. Fazem um círculo no ar. Então, este círculo é o campo magnético. Se no vestibular ele pedir, por exemplo, represente o campo magnético neste ponto P, você vai fazer uma linha tangente ao ponto. Então, se o campo magnético está aqui, ó, no sentido anti-horário, nesse ponto P, ele é tangente e para cima, tá? Assim, a direção e o sentido do campo magnético em torno de um fio condutor. São círculos concêntricos em torno deste fio. Mas quanto vale o campo magnético? Qual é o módulo? Então, para calcular o valor do campo magnético, existe uma formulinha para isso, que é a lei de Biot-Savart. Aqui está, ó, campo magnético B vai depender do meio onde está o fio, da corrente elétrica que percorre o fio e da distância até o centro do fio. Então, vamos lá por partes. O que é este Mi aqui, ó? Para quem não lembra, essa letrinha que parece uma letra U com uma perninha maior, é a letra grega Mi. Representa a permeabilidade magnética do meio. Geralmente nós trabalhamos com fios no vácuo ou no ar. Nesses dois casos, a permeabilidade magnética é esse número aqui, 4π 10 a menos 7, TMA. O que é isso? T, Tesla, unidade de campo magnético. M, metro, unidade de comprimento. A, ampere, unidade de corrente elétrica, tá? É claro que ninguém precisa decorar esse número, qualquer exercício, qualquer vestibular fornece esse valor. Então, o campo magnético em torno do fio depende do meio onde está o fio. O meio é determinado pela permeabilidade magnética. I é a corrente elétrica que percorre o fio. Olha esse fio aqui, ó, vertical para cima, a corrente elétrica está subindo, essa corrente elétrica tem um certo valor em amperes, então I é a corrente elétrica no fio. Como os círculos aqui, ó, são concêntricos, lembra da matemática? O comprimento de um fio é determinado por 2πr. R é o raio. Então, você pode até usar aqui 2πr. Se você quer o campo magnético nesse ponto aqui, ó, que eu estou indicando por essa setinha, é a distância aqui do centro do fio até esse ponto, que nada mais, nada menos é o raio da circunferência. Então, você pode usar 2πd ou 2πr. Olha esse fio dessa figurinha aqui, ó. Ele está assim na vertical, ok? O seu dedo é o campo, a corrente elétrica para cima, ó, para cima. Os seus 4 dedos fazem este círculo em torno do fio, certo? Então, esse é o campo magnético em torno do fio, são círculos concêntricos, determinado pela regra da mão direita, e o módulo é a lei de Biot-Savart, beleza? Esta aula 29 tem como teoria só isso, tá? Mas eu já vou falar a teoria da aula 30 também, que é o campo magnético no centro de uma espira circular. O que é uma espira? Em vez de eu usar o meu fio assim, ó, retilíneo, eu faço isso aqui no meu fio, ó. O fio agora está circular, ele virou uma espira. Quando passar corrente elétrica aqui, em volta desse fio, bem aqui, ó, no meio da espira, haverá um campo magnético, também determinado pela regra da mão direita. Só que agora é o contrário do anterior. No anterior, o meu dedão era a corrente.
Os 4 dedos eram o campo. Aqui é o contrário, os 4 dedos é a corrente e o dedão é o campo. Reparem que tudo que circula, que é redondo, dá volta, são os 4 dedos. Então, aqui está a minha espira, ó. Então, veja a minha espira no ar. Faz de conta que a corrente está girando para lá. Olha os meus 4 dedos, ó. Corrente girando para lá no sentido anti-horário. O meu dedão, gente, está entrando no meu olho, certo? Então, ele está saindo aqui, ó, da espira. Olha o dedão saindo da espira, ok? Então, o campo magnético no centro da espira, saindo da espira nessa situação. Se você tiver a espira aqui, ó, deitada em cima da mesa, olha aqui, deitada em cima da mesa, e a corrente fazendo isto aqui, ó, no sentido anti-horário, olha o meu dedão apontando para o teto da minha casa. Então, essa é a direção e o sentido, ó, deste campo magnético no interior da espira, vertical e para cima, representado por este vetor verde. Se a sua espira, ó, a corrente estiver circulando no sentido anti-horário, você tem o seu dedão saindo da tela do computador. Se a espira estiver com a corrente no sentido horário, seu dedão entra na tela do computador. Olha aqui, vetor entrando, vetor saindo, ok? Então, esse é o campo magnético no centro de uma espira. Também uso a regra da mão direita. E como é que eu calculo o valor do campo? O módulo do campo. Então, o módulo é dado pela equação campo, novamente, ó, permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente que circula na espira, e depende do diâmetro da espira. Ó, o diâmetro é o dobro do raio. Você pode ter uma espira assim, ó, bem pequenininha. Olha na minha mão. Então, o raio dela e o diâmetro é pequeno. Ou você pode ter uma espira bem maior. É um outro raio, um outro diâmetro. Então, aqui vai depender do diâmetro da espira, ou seja, 2 vezes o raio da espira. Se em vez de você ter uma volta apenas da espira, ó, eu fizer 2 voltas, ó, não sei se vocês enxergam, 2 voltas da espira, então você multiplica por N, essa formulinha, você multiplica por N, N é o número de espira. Se eu fiz 2 voltas, esse N vale 2, ok? Ainda nesta aula número 30, nós vamos ver o campo magnético no interior de um solenoide. Solenoide também é chamado de bobina. Então, eu tenho aqui ó, um cilindro oco. O meu não está oco, mas eu teria um cilindro oco. Eu pego aqui um fio condutor e enrolo o fio em torno deste cilindro, ok? Isto se chama solenoide ou bobina. Eu faço passar por aqui, por este fio, uma corrente elétrica, tá? Se esta corrente elétrica estiver ó, no fio aqui da frente, subindo pelo fio, ó, ela contorna o tubo. Olha o meu dedão apontando da minha direita para a minha esquerda. Portanto, vai criar aqui no centro do solenoide um campo magnético desenhado por essas linhas aqui, ó. Esse é o campo magnético no interior do solenoide, também dado pela regra da mão direita. Os 4 dedos indicam o fio, ó, a corrente que circula o tubo, e o meu dedão representa o campo magnético no centro do solenoide. Como é que eu calculo o valor do campo magnético aqui dentro? Como é que eu calculo o campo magnético no centro do solenoide? Depende também da permeabilidade magnética do meio, do número de espiras, da corrente elétrica, e L é o comprimento do tubo. Ó, na figura anterior está mostrando aqui, ó, daqui até aqui,
né? As extremidades do tubo, L é o comprimento do tubo, tá? Esse solenoide aqui, ó, ele tem, acompanha aqui, ó, uma expira, uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está enrolado 9 vezes. Então, este N é o número de expiras, ok? Que para esse caso vale 9. Beleza? Gente, nesta aula também fala-se sobre polos de uma espira. Toda vez que uma espira é percorrida por uma corrente ou um solenoide, uma bobina também é percorrida por corrente e forma um campo magnético, se formou um campo magnético, ele vai ter o mesmo princípio que um ímã, vai formar um polo norte e um polo sul, tá? Então, veja bem, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se forma um polo norte ou se forma um polo sul? Então, vou pegar em primeiro lugar esta expira. Ó, a corrente subiu aqui, circulou aqui no sentido horário e desceu. Os meus 4 dedos representam a corrente, está fazendo isso, ó. Sentido horário, olha o meu dedão entrando no plano na tela do computador. Vetor entrando, ó, xizinho. Gente, lembra do ímã? No caso do ímã, o campo magnético entrava no polo norte e saía, do polo norte e entrava no polo sul, certo? Então, ó, se isso daqui for um ímã, ó, tem um ímã aqui, só que é em forma de ferradura. Vocês não vão enxergar, mas aqui tem um N, polo norte e polo sul. As linhas sempre eu representava indo do norte para sul. Sai do norte, vai para o sul, ok? Nesse caso aqui, ó, o campo está entrando na tela do computador. Toda vez que está entrando, as linhas entram no polo norte, no polo sul e saem pelo polo norte. Portanto, uma expira sendo percorrida por corrente no sentido horário, cria um campo magnético aqui no meio, entrando na folha do caderno ou entrando na tela do computador e ela fica polarizada com um polo sul. Ao contrário, quando a corrente girar no sentido anti-horário, olha os meus 4 dedos, ó, anti-horário, tá? Faz isso com a sua mão na sua frente, mão direita. O seu dedão, ó, está saindo da tela do computador, está indo em direção ao seu nariz. Então, ó, saindo da tela do computador. Vetor saindo, lembrando que as linhas do campo magnético saem do polo norte. Portanto, aqui cria um polo norte. Então, repetindo, ó, eu coloquei um resumão aqui. Quando a corrente circular no sentido horário, cria na expira um polo... Opa, isso aqui, ó. Quando a corrente girar no sentido horário, cria na expira um polo sul. Quando a corrente circular no sentido anti-horário, é a figura 2, anti-horário, cria no centro da expira, ela fica polarizada com um polo norte. Horário sul, anti-horário, norte. Horário sul, anti-horário, norte. Ok? A mesma coisa acontece no solenoide. O solenoide também, ó. Nesse caso aqui, se vocês olharem aqui, ó. Opa, se vocês olharem aqui, a corrente está entrando aqui. Vamos supor que ela está fazendo isso aqui no solenoide, ó. Isso aqui no solenoide, o meu dedão está indo para lá. Vocês estão vendo que o dedão está saindo do lado esquerdo do solenoide? Esse lado esquerdo do solenoide, ó, dedão saindo, as linhas do campo saem do norte. Então, este lado esquerdo do solenoide polarizou-se com um polo norte e este lado direito do solenoide polarizou-se com um polo sul, ok?
E tem mais uma teoria aí que está falando para vocês na aula 31, tá? Que são forças entre condutores paralelos percorridos por corrente. Toda vez que você tiver dois fios condutores retilíneos paralelos e as correntes, ó, estiverem no mesmo sentido, no caso aqui as duas estão verticais e para cima, haverá entre os fios uma força de atração. E toda vez que as correntes estiverem em sentidos opostos, ó, uma para baixo, uma para cima, criará nos fios uma força de repulsão. Então, aqui em resumo, correntes de mesmo sentido, os fios se atraem. Correntes de sentidos opostos, os fios se repelem. Então, o que eu falei aí, gente, é a teoria das aulas 29, 30 e 31, ok? Agora nós vamos fazer os exercícios da aula 29. Então, na página 103 do seu caderno 2, nós vamos fazer os exercícios da aula 29, ok? Então, número 1. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Primeiro dado do problema, eu tenho um fio retilíneo, está passando corrente elétrica por ele, o valor dessa corrente elétrica foi dado 5 amperes. Um ponto P encontra-se a 25 centímetros do fio, conforme a figura. Então, aqui está o fio percorrido pela corrente de 5 amperes, eu tenho um ponto P aqui a 25 centímetros. Já dividi 25 por 100, passei para metros. 0,25 metros, tá? Gente, em torno desse fio, ó, vai ter aqui uma região todinha de campo magnético, são círculos aqui, ó, em torno do fio, ok? Na letra A, aqui saiu invertido, gente. Na letra A, determine a direção e o sentido do vetor indução magnética em P. Vetor indução magnética ou campo magnético é a mesma coisa, tá? Então, se você olhar aqui, ó, o seu fio está sendo percorrido por uma corrente horizontal e para a direita. O seu dedão é a corrente horizontal e para a sua direita. Os seus 4 dedos fazem isso, ó. Quando você faz isso, a ponta dos seus 4 dedos está saindo da tela do computador, tá vendo? Então, ó, saindo do plano do computador, da tela do computador, no ponto P, o campo magnético é esse, ó, bolinha com pinguinho no meio, representando vetor saindo do plano do computador. Na letra B, está pedindo para a gente calcular o valor do campo magnético nesse ponto P. E ele deu a permeabilidade magnética do meio, 4π 10 a menos 7, Tesla vezes metro dividido por ampere. Tá aqui, ó, lei de Biot-Savart. B, campo magnético, é a permeabilidade magnética do meio, μ. Nesse exercício aqui, ele colocou μ0, é a mesma coisa, tá? Vezes a corrente I, 2π, vezes a distância do fio até o ponto que eu quero determinar. A permeabilidade magnética μ foi dada, ó, 4π, 10 a menos 7. A corrente elétrica I foi dada no exercício 5. 2π, copiei 2π e D, a distância está aqui, 0,25, ok? Aqui, ó, o π de cima cortou com o π de baixo. Numerador, 4 vezes 5, 20, 10 a menos 7. Denominador, 2 vezes 0,25, meio. 20 dividido por meio, 40, 10 a menos 7. Notação científica, passo uma casa para a esquerda, o 40 vira 4. Quando eu ando para a esquerda, o expoente aumenta. Cuidado que o expoente é negativo, de menos 7 ele aumenta para menos 6. Unidade de campo magnético, Tesla. Portanto, o campo magnético nesse ponto P tem intensidade ou módulo 4, 10 a menos 6, Tesla, ok?
Exercício número 2. Gente, aqui ele está contando a historinha do oeste, de tal, blá, blá, blá. Tudo aqui, ó, é só uma leitura para vocês fazerem depois, tá? Ó, eu vou pegar daqui já. O experimento para comprovar a descoberta de Oersted pode ser montado como se mostra na figura a seguir, fazendo-se um orifício no tampo de uma mesa horizontal e passa-se por ela um fio retilíneo esticado na vertical. Ao redor do fio, no tampo da mesa, colocam-se bússolas com a intenção de detectar o aparecimento do campo magnético. Nas posições 1 e 2 foram colocadas 2 bússolas, as quais serão observadas de cima para baixo pelo operador. Ao se ligar a corrente elétrica, no sentido indicado, as bússolas terão suas agulhas orientadas, tal como se indica em qual alternativa. É essa a pergunta do problema. Ele pediu aí, ó, note e adote. Essa é a bússola. A parte vermelha representa o polo norte e a parte azul, ele está representando o polo sul. O meu fio está aqui, ó, em cima da mesa, vertical. A corrente elétrica vem do teto da minha casa, olha o meu dedão, ó, vem do teto da minha casa descendo. Então, ele está fazendo isso aqui, ó, circulando aqui em volta do fio, ok? Então, aqui, ó, olha aqui na nossa figura, circulando aqui, ó, em volta do fio. O sentido do movimento é para onde vai apontar o polo norte, ok? Então, quando ele faz isso aqui, ó, tá vendo aqui na figura, ó? No ponto 1 tá indo para lá, ó. Então, para lá, para cima, polo norte. E quando ele faz isso aqui, ó, vem para baixo, polo norte. Então, essa configuração polo norte na primeira figura, ó, polo norte para cima, polo sul para baixo, e no ponto 2, ao contrário, sul para cima e norte para baixo, vocês têm aí na alternativa na alternativa de item A, beleza? Então, esse exercício, alternativa A. Número 3. No experimento a seguir, vamos reproduzir o experimento de Oersted de novo, né? Que deu origem ao aparecimento do eletromagnetismo. Vamos, no entanto, introduzir mais um componente, um segundo fio. Considere 2 fios condutores horizontais, apoiados em 2 hastes verticais, fixas no tampo horizontal de uma mesa. A distância D que os separa é pequena, e a distância Dzão, né, do fio à mesa 2, do fio 2 à mesa é tal que Dzão muito maior que D. Então, essa distância aqui, ó, em relação a essa, é muito maior do que essa daqui. Então, essa distância Dzinho aqui, vocês vão ver lá na frente, na resolução, nós vamos praticamente desprezá-la, tá? Porque ele está dizendo que o Dzão é muito maior que o Dzinho. Inicialmente, não há corrente elétrica nos fios e a bússola sobre a mesa está apontando para o norte. Então, eu tenho uma bússola, está aqui a minha bússola, em cima da minha mesa, tá? E ela está apontando aqui para o norte. Ela está aqui, ó, horizontal, em cima da minha mesa, tá? Ó, tô mostrando a bússola, o polo norte está indicando para cá, para minha direita, beleza? Ligamos os fios a um gerador de corrente contínua. No fio, a corrente circula da direita para a esquerda com intensidade I, ao passo que no fio 2 o sentido é oposto e a corrente tem intensidade 2I. Forma-se no entorno dos fios campos magnéticos de intensidade maior que o da Terra. Devido ao campo resultante, a agulha magnética da bússola poderá sofrer uma interferência e mudar de posição. Então, nós vamos ver se ela vai girar no sentido horário, anti-horário e assim por diante, tá? Então, vamos lá, vamos calcular o campo magnético em primeiro lugar. Primeiro fio, lei de Biot-Savart, campo B, permeabilidade vezes a corrente, 2π vezes a distância. A distância, gente, do fio 1, olha aqui, até a mesa seria o Dzão mais o Dzinho.
Como eu falei, ele colocou aqui, ó, como essa distância é muito pequena, nós vamos praticamente desprezá-la, ó. Então, essa distância Dzinho é desprezada. Então, aqui embaixo ficou apenas 2π Dzão. E a corrente no primeiro fio, ele disse que vale I. No segundo fio, a distância, olha aqui, do segundo fio até a mesa é o próprio Dzão, mas a corrente no segundo fio vale, olha aqui no texto, 2i, tá? Então, aqui no lugar da corrente I vai 2i. Então, ficou 2mi I sobre 2πd, tá? Então, ó, aqui o 2 cortou com 2, o que que aconteceu? O campo B2 é mi I, Pi, D. O campo B1 é Mi, I, Pi, D, igualzinho, só que sobre 2. Ou seja, o campo B1 é a metade do B2. Então, o campo B2 é maior que o campo B1. Beleza? Como é que eu vou saber agora para onde vai a bússola? Então, agora nós vamos fazer a regra da mão direita também, tá? Então, se você pegar o fio, ó, então veja bem, aqui está a minha mesa, vou voltar aqui na figura, ó, o fio 1, ele disse que no fio 1 a corrente circula da direita para a esquerda, ó, fio 1 a corrente vai para lá, ó, olha o meu dedão, da minha direita para o meu braço esquerdo. Os 4 dedos fazem isso aqui, ó, na mesa, tá? Tá fazendo isso aqui, aqui embaixo na mesa. Quando meus 4 dedos fazem isso embaixo da mesa, os meus 4 dedos, ó, eles estão girando aqui, ele está apontando para a direção norte, para a direção leste da bússola, tá? Então, ó, que os meus 4 dedos vão fazer isso aqui, ó, para a direção leste, para baixo, no caso, tá? A bússola está aqui, ó, em cima da mesa. Ó, norte para a direita, sul para a esquerda, leste oeste. O fio está aqui em cima. Quando ele faz isso aqui, ó, ele vai para a direção leste. O outro fio gira no sentido contrário. Quando ele faz isso aqui, ó, os 4 dedos apontam para oeste, para cá, ó. Eu representei para cima. Como o B2 é maior que o B1, se isso aqui valer 10, isso aqui valer 2, por exemplo, 10 menos 2 dá 8 para cima. Então, está aqui, ó, a resultante dos campos. O campo magnético terrestre aponta para norte a bússola. B, campo magnético terrestre para cá. Fazendo a composição, a soma dos dois vetores, eu tenho este campo magnético resultante. O que aconteceu com o ponteiro da bússola que estava para cá? Ó, girou para cá, de norte para oeste, tá? Com um ângulo que é menor do que 90 graus. Isto está na alternativa C. O exercício número 4, nós temos 3 condutores muito longos, dispostos segundo um triângulo ABC de lado L2, raiz de 3 metros, e não se tocam conforme a figura. Na verdade, eu tenho 3 fios, ó. Esse fio e esse fio não estão se tocando, os 3 estão sendo percorridos por corrente, tá? Eles são percorridos pela mesma corrente de 3 amperes, ele deu a permeabilidade magnética do meio, ele pede a intensidade do vetor campo magnético nesse ponto central aqui, ó, G, ok? Nesse ponto central, que é resultante do encontro das alturas. O que eu fiz em primeiro lugar, gente? Matemática, tá? Eu preciso da distância de cada fio até esse ponto central G. Quanto vale a distância PG, NG, MG? São iguais, ok? Como é que eu vou calcular PG, NG e MG? Aí ele deu uma dica aqui, ó, para quem não lembra. A altura H do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Então, esta altura de M até aqui em cima, o ponto A, L raiz de 3 sobre 2. E a distância de A até G é 2/3 dessa altura. Se daqui até aqui é 2/3, é claro que aqui de G até M é 1/3. Então, essa distância aqui de G até M
chamei de distância D, é 1/3 dessa altura. Como ele deu esse H, ó, L raiz de 3 sobre 2, então ficou L raiz de 3 sobre 2 sobre 3. Esse 2 passa aqui para baixo, fica 2 vezes 3, 6. Ok? Este L aqui, ó, este L é o comprimento do fio que está dado aqui, 2 raiz de 3. Então, troquei o L por 2 raiz de 3 e copiei raiz de 3 sobre 6, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 3 vezes 2, 6, dividido por 6, 1 metro. Então, eu achei que essa distância daqui de M até G, P até G e N até G, 1 metro, tá? Então, essa distância D que aparece aqui, ó, na lei de Biot-Savart, já temos 1 metro, beleza? Muito bem, ó. B, campo magnético, permeabilidade magnética, corrente 2π vezes a distância. Permeabilidade magnética foi dada no texto, 4π, 10 a menos 7. Corrente elétrica está dada no enunciado, I, 3 amperes. 2π é 2π e a distância acabamos de descobrir, 1. Π cortou com π, ok? Em cima, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6, 10 a menos 7. Achei o campo magnético de cada fio gerado aqui nesse centro. Só que se você fizer a regra da mão direita para cada fio, todos os vetores vão estar aqui, ó, saindo do plano da computador. Olha aqui, ó, pega esse fio que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, fio AB. Ele está aqui, ó, inclinadinho. Olha o seu dedo, ó, corrente descendo, os seus 4 dedos giram e aqui, ó, no ponto central G, você está vendo o seu dedo sair da tela do computador. Este fio aqui, ó, AC, a mesma coisa, ele tá assim, ó, a corrente sobe, ó. Olha o meu dedão subindo. Olha os meus 4 dedos circulando, ó, eles estão saindo da tela do computador, vindo em direção ao meu olho. Então, também vetor saindo. E aqui embaixo, o fio BC, a corrente está indo para a minha direita, ó. Aqui em cima, o ponto G está aqui em cima, ó. O meu dedo aqui, ó, representa o ponto G. Então, ele está fazendo isso aqui, ó, saindo também da tela do computador. Então, os 3 campos saem da tela do computador, então eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, basta somar os 3. Então, eu vou fazer 6 vezes 10 a menos 7, 3 vezes, tá? Ou já multiplica direto. 3 vezes 6, 10 a menos 7, 18, 10 a menos 7. Passei uma casa para a esquerda, o expoente aumentou para menos 6. Isso está na alternativa A, ok? E o último exercício, em 1820, a mesma historinha do Oersted, gente, tudo a mesma coisa, né? Aqui tem a figura, desenhou, a figura a seguir desenha a direção em que deverá ser posicionado um fio condutor. Ele vai botar um fio condutor aqui, passando exatamente sobre o centro da bússola, para que se obtenha o maior desvio possível da agulha. Escolha um sentido para a corrente, marque com uma seta na figura. Indique na figura qual lado ocorrerá esse desvio, se para leste e para oeste, de modo compatível com o sentido da corrente. Aí ele deu as alternativas, aqui 1, 2, 3 e 4, para a gente dizer qual é verdadeira ou falsa, tá? Então, ó, tá aqui a bússola, ela estava aqui na vertical norte-sul. Eu coloquei um fio aqui, ó, ele pediu para a gente indicar o sentido. Eu fiz 2 maneiras, ó, com o fio entrando no plano do computador, o xizinho, e com o fio saindo. Quando o fio entra no plano do computador, olha o meu dedão, gente. Entrando na tela do computador, ó, os 4 dedos giram para lá no sentido horário. Olha aqui, ó, sentido horário. Então, a bússola estava aqui na vertical, ela sofre uma
um afastamento daqui para cá, ó, de norte para leste. Então, ó, essa figura 1, ela refere-se aos itens lá atrás, que são os itens 1 e 3. Então, o que está falando no item 1? Ó, se a corrente estiver penetrando no plano do papel, ó, dedão entrando no plano do papel, a agulha vai desviar de norte para leste. Correto. E o item 3 está falando ao contrário. Então, o 1 é verdadeiro, o 3 é falso. E aqui, ó, eu coloco a corrente saindo, ó, o dedão saindo, indo para o meu nariz, ó, saindo da tela do computador, o campo magnético no sentido anti-horário, para lá, ó. Então, ele vai fazer isso aqui. Então, a bússola gira de norte para oeste. De norte para oeste, está falando isso no item 2, tá? E no item 4 também, ó, o item 2, se a corrente estiver emergindo, saindo do papel, a agulha magnética desvia-se de norte para oeste. Tá aqui, ó, de norte para oeste. E o item 4, se a corrente estiver emergindo do papel, a agulha magnética vai de norte para oeste e não entrará em movimento de rotação contínua. Contínuo, correto também, ela não vai ficar girando, ela apenas faz isso, ó. Veio até aqui e estabilizou. Então, a alternativa correta, alternativa C. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Bye, bye!